Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando uma continuidade à nossa reflexão do livro dos Salmos. Hoje, nós vamos pegar uma segunda parte do Salmo 22, 21, do versículo 23 ao versículo 32. É a segunda parte da nossa reflexão e corresponde ao nosso 28º encontro. Vamos ouvir este salmo que vamos refletir, essa segunda parte. Diz assim: Vou contar tua fama aos meus irmãos. Vou louvar-te no meio da assembleia. Vocês que temem a Javé, louvem a Javé. Glorifique-o, descendência toda de Jacó. Tema-o, descendência toda de Israel. Sim, porque ele não desprezou, não desdenhou a desgraça do pobre, nem lhe ocultou a sua face. Quando gritou por socorro, ele o escutou. Detive o meu louvor na grande assembleia. Cumprirei meus votos na presença dos que o temem. Os pobres comerão e ficarão saciados. Louvarão a Javé aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Todos os confins da terra se lembrarão e voltarão para Javé. Todas as famílias das nações se prostrarão na presença dele, pois a realeza pertence a Javé. É ele quem governa as nações. Diante dele se prostrarão as cinzas da tumba. Diante dele se curvarão os que descem ao pó. Javé me fará viver para ele. Minha descendência o servirá. Falará do Senhor para a geração futura. Contará a justiça dele ao povo que vai nascer. Tudo que o Senhor realizou. Como nós vimos na primeira parte deste Salmo 22, na versão hebraica, 21 na versão grega e latina, este é um salmo do período do exílio da Babilônia. Esta parte agora é uma prece de ação de graças, da confiança do salmista, que não será desamparada por Javé, Deus. Diz o versículo 23: Vou contar tua fama aos meus irmãos. Vou louvar-te no meio da assembleia. Isto é, vou contar tua fama, o teu nome, relatar as maravilhas que Deus realiza. Vai relatar a quem? Aos meus irmãos, aos amigos, irmãos, a todos aqueles que temem o Senhor, ou também a todo Israel, a todo o povo. Vou louvar-te no meio da assembleia de irmãos. Ele irá realizar um canto de ação de graças com grande número de pessoas. Versículo 24. Vocês que temem a Javé, louvem a Javé. Glorifique-o, descendência toda de Jacó. Tema-o, descendência toda de Israel. Vocês que temem a Javé, louvem a Javé, diz o salmista.
Ele celebra Javé pela sua libertação e convoca a todos os que o temem para juntar-se a ele e entoar então esse canto de louvor. Glorifique-o, descendência de Jacó. Todos os filhos de Jacó. Jacó é um descendente de Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. O nome de Israel foi dado a Jacó. Então, Jacó e Israel é a mesma pessoa. Proclame sua glória, esplendor e louvor. Tema-o, descendência toda de Israel. Todas as maravilhas e milagres que Javé realizou em Israel. Versículo 25. Sim, porque ele não desprezou, não desdenhou a desgraça do pobre, nem lhe ocultou a sua face. Quando gritou por socorro, ele o escutou. Sim, porque ele não desprezou. Louve a Javé, porque ele não rejeitou o pobre que suplica. A desgraça do pobre, isto é, a oração de um aflito. Embora os inimigos desprezem e reprovam o salmista, Deus não o despreza, mas amorosamente e voluntariamente o aceita. Nem ocultou a sua face. Ele não retirou a face do salmista, não rejeitou sua aflição. Quando gritou por socorro, ele o escutou. Quando o salmista aflito gritou a Javé, Javé o escutou. Javé não é surdo à súplica daquele que busca em Javé, em suas necessidades, e confiante sabe que não será desiludido. Versículo 26. De ti vem o meu louvor na grande assembleia. Cumprirei meus votos na presença dos que o temem. De ti vem o meu louvor. A habilidade de louvar Javé vem do próprio Javé. É uma graça divina. O salmista suplica a Deus que abre seus lábios para relatar os grandes feitos do Senhor. Na grande assembleia. Eu cumprirei meus votos na presença dos que o temem. O salmista na grande assembleia vai oferecer sacrifícios. Ele vai cumprir seus votos e trazer os seus sacrifícios. Os votos estão no plural, significando os diferentes votos em ocasiões separadas. Denota um pagamento de votos, uma promessa. Votos que foram feitos pela pessoa que os fez. Ele estabelece um débito que o salmista está obrigado a pagar. Ninguém é obrigado a fazer voto. Ninguém é obrigado a prometer, mas a cumprir é. Versículo 27. Os pobres comerão e ficarão saciados. Louvarão a Javé aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os pobres comerão, os famintos, os que temem a Javé e que se distinguem na qualidade de humildes, que serão convidados a participar na refeição de ação de graças. Essa expressão pobre, que também nós encontramos lá no Evangelho de São Mateus, lá no discurso da bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando pobres em espírito, não fala de pobres de espírito. Pobre de espírito
é uma pessoa, né, que não tem nada para oferecer, né? Mas pobres em espírito está ligado à expressão hebraica Anauim, são os pobres de Javé, aqueles que reconhecem que sua única riqueza, Javé, é Deus. Não coloca nada no lugar de Deus, nenhuma riqueza, nenhum objeto, nenhuma pessoa. Deus é o soberano, é o tudo da sua vida. Nossa única riqueza é Javé, nosso Deus. E ele diz: esses humildes serão convidados a participar na refeição de ação de graças. Louvarão a Javé aqueles que o buscam. Os que buscam a Javé são os humildes, não soberbos e ímpios, mas aqueles que fazem a vontade de Javé e andam em seu caminho. Que o coração de vocês viva para sempre, diz o salmista. É uma bênção, oferecida pelo anfitrião aos seus hóspedes. O pão que sustenta o coração do ser humano. Isso aqui nós encontramos lá no Salmo 104, da versão hebraica, 103, da versão grega latina, no versículo 15. Versículo 28. Todos os confins da terra se lembrarão e voltarão para Javé. Todas as famílias das nações se prostrarão na presença dele. Todos os confins da terra. Aqui as palavras de louvor serão professadas na refeição de ação de graças. É prática comum do judeu que em tempos de alegria, uma oração é oferecida a Deus para que seu reino venha e manifeste a sua glória. Os confins da terra se lembrarão e voltarão para Javé. É uma súplica. Possa a tua vontade, diz o salmista, nos confins da terra serem lembradas. Todas as famílias das nações se prostrarão na presença dele. É novamente outra súplica. Possa a tua vontade ser realizada e as famílias das nações se prostrarão diante de ti. Versículo 29. Pois a realeza pertence a Javé. É ele quem governa as nações. O salmo aqui, eu disse para vocês, é do pós-exílio, no nosso primeiro encontro. Não existe mais a realeza. Agora, no pós-exílio da Babilônia, os responsáveis pelo povo de Israel são os sacerdotes, é uma teocracia. Javé se torna, então, o único rei, pois a realeza pertence a Javé. É ele quem governa as nações. Deus é rei e é único. E ele exerce seu poder e missão nas nações. Mas as nações do mundo não reconhecem plenamente a Deus como soberano. Versículo 30. Diante dele se prostrarão as cinzas da tumba. Diante dele se curvarão os que descem ao pó. Diante dele se prostrarão as cinzas da tumba. Toda a população da terra que comeram e alegraram, engordaram, são obrigados a prostrar-se diante de Javé. Todos os mortais são cinzas. São obrigados a se prostrarem-se. Todo ser mortal não tem controle das suas próprias vidas, pois os que vivem dependem da vontade de Deus. Versículo 31. Javé me fará viver para ele, minha descendência o servirá. Falará do Senhor para a geração futura. Diz o salmista, Javé me fará viver para ele. Viver para Javé. Javé me fará servi-lo. Minha descendência também o servirá.
O salmista expõe que sempre a sua geração, seus descendentes, testemunharão os milagres que Deus realizou àquele que já morreu. O louvor de Deus será repetido pela próxima geração, que continuará a falar das obras de Javé, que se passará para as gerações futuras, para as outras gerações, daqueles que servem a Deus. Versículo 32. Cantará a justiça de Javé ao povo que vai nascer, tudo que o Senhor realizou. A geração do salmista irá narrar a seus filhos sobre a justiça divina. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.